A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que bom que você separou esse tempo para acompanhar essas notícias, estar atualizado profeticamente, atualizado também com informações do que está ocorrendo no mundo, na geopolítica e sobre todo o globo térreo. É uma honra estar aqui palestrando, ministrando para vocês. Eu quero e preciso da totalidade da sua atenção e preciso que você permaneça até o final dessa live, porque no final eu vou colocar um áudio que é de fato assustador para alguns e confortante para outros que estão preparados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, tá? Eu preciso que você fique, não despreze essa live, não despreze esse vídeo. Na capa do vídeo, né, tem algumas informações relacionadas ao mês de outubro, que também eu vou falar mais no final dessa live. Normalmente a gente coloca a informação primeiro para depois vir com um ponto bíblico escatológico, mas dessa vez eu vou inverter e vocês vão entender no final por que eu inverti, por que eu deixei a informação para o final e por que eu falei sobre o ponto profético no início, tá? Bom, eu recebo algumas perguntas de pessoas dizendo o seguinte: Pastor Giovanni, estamos de fato vivendo as dores de parto? Estamos vivendo o fim? Estamos próximos do fim de todas as coisas? Olhando para a palavra de Deus, a gente pode afirmar isso? Bom, eu encontrei aqui na palavra de Deus 40 elementos da profecia, em Mateus 24. São 51 versículos. Nesses 51 versículos, nós extraímos 40 elementos da profecia que daria para fazer 40 lives. É isso aí. Então, o versículo 8 dá-nos uma resposta fidedigna a essa pergunta que eu acabei de fazer aqui do capítulo 24. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, está escrito lá. Isso é uma grande metáfora, não é verdade? Era como se Jesus Cristo estivesse olhando para uma mulher gestante e, segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações vão evoluindo, né, no decorrer da profecia e da escatologia, como sinais, irmã Maria Pereira. Então nós estamos crendo e vivenciamos as últimas contrações da grávida. Compreende? Porque o enfoque dos sinais que se alastram, que se multiplicam de maneira pasma e acelerada, são muito fortes, nos deixando convencidos de que nós não vivemos uma utopia, nem um fanatismo religioso, né? Nós vivemos pautados dentro do anal profético de Deus, dos anais proféticos de Deus, que mostram essa clara evidência explícita de que Jesus está voltando brevemente, como diz o versículo de número 44 de Mateus 24. Olha o que diz, vou falar para você. E por isso, estais vós atentos. Estais vós atentos, porque o Filho do Homem há de vir. Pronto. A hora, qual é a hora, pastor Giovanni? A hora em que não penseis. Então nós estamos amparados, protegidos, fortalecidos e convencidos pela palavra de Deus. Aqui quem discursou nesse capítulo foi Jesus. Capítulo 24 é o próprio Cristo falando o seu sermão profético sobre o princípio de dores. Começou com aquele interesse dos discípulos em mostrar a Jesus a estrutura do templo. E para a época era o top da engenharia, poxa. Templo que levou 46 anos para ser edificado. É uma pompa, é uma pompa. Então, os discípulos, eles levaram Jesus ali para o templo para mostrar para ele
E Jesus diz o seguinte para eles: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí começam os elementos da profecia. Vocês estão entendendo? Então é muito interessante as pessoas terem consciência de que nós não vivemos uma utopia e nem estamos descambando para o fanatismo religioso. Não, senhor e não, senhora. Nós estamos embasados dentro do espírito profético. E o Espírito Santo traz a clara evidência que é real, que essa palavra é real, é fiel e é verdadeira, irmã Rosa Malta. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Jesus deixou ali um manual de acontecimentos que nos mostraria que o tempo estava próximo. Então quer dizer, se a gente olhar hoje para a política, se nós olharmos hoje para a economia, se olharmos hoje para a educação, está tudo sendo moldado aos padrões do mundo. Essa nova cartilha que está dentro da agenda da ONU, que é o 5º passo, que é a igualdade de gênero, está avançando, ou seja, é o fim da família tradicional. Nós estamos vendo isso acontecer. Eles enaltecendo essa ideologia a ponto de que... Acho que vocês nunca imaginaram ver isso que estão vendo hoje. Ser errado um homem gostar de uma mulher. Vai ser errado logo, logo. Então nós estamos vendo um ataque às nossas crianças nas escolas. Tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Esses rumores de guerras e guerras. Estamos vendo o cenário apocalíptico sendo formado e muitas pessoas estão dormindo. Então, quer dizer, isso são claras evidências de que Jesus ele está de fato muito mais perto do que a gente imagina. Nós temos aqui na palavra 7 manifestações do espírito do anticristo na terra. 7. Primeira, falsas doutrinas. Falsas doutrinas. Nunca vivemos uma época de tanta falsificação de valores, gente, morais, éticos e legais como agora. Nunca, nunca. Agora nós estamos na época, irmão Alexandre Lima, em que o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. O doce é chamado de amargo. O certo é chamado de errado. Na realidade, o mundo comportalmente, ele está pelo avesso. Ele está pelo avesso. Estamos vivendo o avesso das coisas. E começa com o espírito do anticristo trazendo falsas doutrinas. Tudo hoje se falsifica. Louvores falsificados, ensino falsificado, pregação falsificada, porque hoje as pessoas, elas não estão preocupadas com o que está certo, elas estão preocupadas com o que dá certo. E nem tudo que dá certo significa moralmente, doutrinariamente que esteja certo. Então nós estamos em uma época do denorex, o que parece, mas não é. E a Bíblia fala sobre os falsificadores de doutrina. Doutrinas são princípios, meus irmãos, indeléveis. São marcos que não podem ser removidos. Porque quando eu falsifico os princípios doutrinários, eu trago 3 coisas para dentro da igreja. Inverto os valores, eu quebro os paradigmas e eu removo os marcos antigos. Igreja ainda é igreja. A mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. Igreja é igreja. A igreja não pode fugir do arrebatamento e do Calvário. Afinal de contas, nós estamos aqui para 2 coisas, 2 propósitos: servir a Deus e encontrar Jesus, como diz 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e 10, é isso, né? Então a mensagem da igreja tem que ser cristocêntrica. E a igreja, ela tem que ser igreja. A igreja não pode fugir do arrebatamento e do Calvário.
Afinal de contas, nós estamos aqui para duas coisas, dois propósitos, como eu disse, servir a Deus, vou repetir, e encontrar Jesus. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. O diabo ele lutou através do espírito do anticristo a chamada falsas doutrinas, sabe, nos 5 continentes. E nunca eclodiu tanta gente para o que é falso como em nossos dias. As pessoas perderam o senso do certo e do errado. Meu Deus do céu! As pessoas, sabe, elas acham que tudo politicamente está correto. Politicamente até pode estar correto, até o pecado está normalizado, mas doutrinariamente não pode estar correto. Não há comunhão entre trevas e luz, entre Cristo e Belial, entre a verdade e a mentira. Não há. E aí está a propositura declarada dos últimos dias, que é a igreja. A igreja que viver dentro da sã doutrina, ela vai sofrer muito e vai pagar um preço muito deplorável. Muitos serão chamados na presença de governadores e muitos serão mortos até, por amor a Jesus Cristo e aos princípios desse evangelho. Eu não vou negar o Cristo que sirvo a Ele há 24, 25 anos. Ele nunca me fez mal. Eu não posso. Então, falsas doutrinas, segunda coisa do anticristo, ecumenismo, preste atenção nisso aqui, ecumenismo, é o parece, mas não é, tudo aqui é bom, falou em Deus está comigo, Deus é muito bom e tal, Deus é amor, mas os princípios foram todos removidos. O ecumenismo, a imoralidade, o controle econômico político dos povos. Olha só, guerra, família fraca, igreja fraca. Guerra, a palavra de Deus. Muitos pregadores hoje, meus irmãos, quebraram os princípios bíblicos também. Eles inverteram seus valores a troco de dinheiro. Evangelho dinheirista, evangelho de poder econômico. Evangelho tem bônus e tem ônus, meus irmãos. Você não recebe só os bens de Deus, mas tem os males também para colher. Ninguém colhe flor sem expor as mãos aos espinhos. Esse evangelho que só tem flor, que tudo é flor, isso não é evangelho de Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. Câncer não tem nada a ver com a minha salvação. Paralisia não tem nada a ver com a minha salvação. A minha salvação é o distintivo maior com Deus na minha vida. Eu sempre digo aqui nesse canal, o meu canal é um canal voltado para informação, escatologia, palavra de Deus, libertação, nós oramos aqui também por libertação. O espírito do anticristo, ou seja, tem muita gente que, quando estamos fazendo live, eles falam assim, falando a respeito do Apocalipse, que a gente traz as características aqui do anticristo, tem alguém nos comentários falando assim, eu acho que o anticristo é o fulano, eu acho que o falso profeta é o ciclano. Por quê? Porque são pessoas que trabalham na mesma linha e visão do que a Bíblia nos mostra. Então, quer dizer, não é o anticristo ainda, porém, trabalham sob a influência do dito cujo, do espírito do anticristo. Então, dentro da palavra que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eu mostrei que o espírito do anticristo já está agindo, influenciando pessoas ao seu trabalho, preparando o terreno, o território para a manifestação dele. A Bíblia diz que muitos se têm feito anticristos, porquanto conhecemos que já é a última hora. Então esse espírito de sedição religiosa, ele está muito forte no mundo. Agora, vamos partir para uma primícia aqui. O diabo sabe que todo homem nascido de mulher é de índole religiosa, certo? Então, se um homem é de índole religiosa, aonde é que o anticristo vai pegar ele? Na religiosidade. Na religiosidade. Você vê,
No Apocalipse 13, por exemplo, aonde é que o diabo pega os homens? Na grande tribulação. É na religião também. Porque ali ele estabelece um culto universal. Apocalipse 13 e 4. Ali é um culto universal. Só que nesse culto universal, como Deus tem uma política superior, Deus não desiste do cabra chamado homem. Eu nunca vi um Deus desse, que não desiste de nós, porque se eu fosse Deus, quando tirasse a igreja da terra, eu fechava a porta. Eu diria assim, ó, agora aqui ninguém mais entra. Mas não é assim. Porque tem a pregação de 3 evangelhos. Preste atenção nisso aqui. Evangelho é boas novas. Tem o evangelho da graça, que tem mais de 2000 anos de pregação. E depois do evangelho da graça tem o outro evangelho. Só que esse evangelho da grande tribulação vai ser pregado por 3 anjos. Apocalipse 14, 6, 7 e 8 e 9. Depois você lê lá. E cada um deles com uma mensagem específica. E eles gritam em alto e bom som, trazendo nas mãos o evangelho eterno para pregar, para anunciar o evangelho eterno. Evangelho é para anunciar boas novas. E gritam, não adorem a besta nem a sua imagem. Adorem a Deus. Opa! E essa salvação é mediante ao quê? Se o Espírito Santo não está mais na terra, se o período da graça já encerrou, não tem problema. A graça foi recolhida. O Espírito Santo levou a igreja ao encontro de Cristo, como Eliezer fez com Rebeca? Mas não tem nenhum problema. Vem o evangelho eterno, que não é mais pregado pela igreja, agora é pregado por esses anjos. E haverá muitas conversões através do seu próprio sangue na fé. É muita gente na conversão, meus irmãos. É gente de bolo mesmo. Se nós abrir a Bíblia em Apocalipse 9, 7 e 9, aliás, eles aparecem tudo ali. Esses que morreram aparecem tudo ali. E aparecem com a distinção. Olha a distinção deles. Palma nas mãos. Palma? Então não tem igreja ali não. A igreja é pedra branca e novo nome. A palma é dos mártires. E o verso 13 tem uma pergunta. Esses que estão de vestes brancas, quem são? Olha a Bíblia se explicando com a Bíblia. De onde vieram? Aí o 14 explica, mas antes, deixa eu pedir teu like. O like está muito baixo, hein, gente? Olha isso aqui. Vamos subir a audiência dessa live? Vamos alcançar mais vidas para o reino de Deus? Você pode me ajudar agora? Fecha o chat aí rapidinho, deixa o like e volta aqui para o chat, tá? Por favor, faça isso agora. Me ajude a evangelizar, me ajude a pregar. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra, que não é mais pregada há muito tempo, em muitos altares, e você encontra aqui no canal Povo da Fé, tá? Então, o verso 14 vai explicar o seguinte, ó. O versículo 14 explica o seguinte: esses são os que vieram. Só que algumas traduções erradas falam assim, ó, esses são os que vieram da grande tribulação, e não é certo da grande. O original grego atualizado não é da, é de. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples. Ele diz o seguinte: vem de grande tribulação, de todas as tribulações vigentes na terra, inclusive aquela. Eles vieram da noite de São Bartolomeu na França. Eles vieram do Coliseu de Roma, quando os leões comeram eles. E a multidão é grande, meus irmãos. E esses da grande tribulação que foram salvos, diante do martírio, eles vão comparecer, sabe na onde? Isso é lindo, no milênio. Eles entram no milênio com a igreja. A coisa mais linda. São 2 multidões, uma com pedra branca e novo nome, e outra com palmas nas mãos, que são os mártires. Deu para compreender isso aqui? Os mártires que estão lá em Apocalipse, versos 6 e 9. Entenda isso, palma nas mãos, mártires, pedra branca e novo nome, igreja. Quando a igreja reporta-se a dormir, isso se refere-se ao corpo e não à alma, porque existem 4 designações fundamentais da palavra alma na Bíblia. Primeiro alma como pessoa, eu e você somos 2 almas. Romanos 3, verso 1. Depois tem alma como função biológica. Levítico 17, 11. Porque a alma da carne está no sangue. O sangue eu entendo como sua vida corporal.
Existe alma também como sentimento do homem. A minha alma está cheia de tristeza, Jesus disse. Sentimento abatido. Existe alma também como parte mortal. Então João viu debaixo do altar de Deus as almas que vieram da grande tribulação ou de grande tribulação. Vocês estão entendendo? As almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus, que clamavam e que diziam. Se clamavam e diziam, então estavam conscientes. Eu não vou para um céu de inércia. Eu não vou morar num céu de ignorância. Porque a ignorância, segundo Rui Barbosa, é o principal fator dos erros e dos crimes. Eu vou para um céu onde tudo será revelado. 3 lembranças gravitam na eternidade. 3 gravitam. Tudo aquilo que eu fiz aqui na terra, relacionado com ouro, relacionado com prata e relacionado com pedras preciosas. Divindade, resgate e donos. Claro que não haverá lembrança lá de tudo que eu fiz aqui relacionado com madeira, palha e feno, que é obra da carne. Senão o céu não seria céu. Isso é uma descrição apologética. Então, meus irmãos, eu tenho plena certeza, povo da fé, irmã Neuza Ferreira, irmão Roberto Alves, que essa igreja gloriosa, bendita, santa, que tem vencido as intempéries do mundo e permanece firme, intacta, dando testemunho da graça de Deus, tem promessas preciosas, maravilhosas, indescritíveis para ela, e é aquilo que Paulo fundamenta. O que os olhos não viram, os ouvidos não escutaram, e aos corações do homem não desceu, são essas coisas que Deus preparou para aqueles que o esperam. O céu não é uma utopia, eu repito. O céu não é utópico. Se o céu fosse utópico, eu jamais seria crente. O céu não é uma utopia, eu repito mais uma vez. O céu não é conto de vigário. O céu não é história da carochinha. O céu é uma cidade. O céu é um palácio. Aleluia! E palácio, para ser palácio, ele tem que ter 3 salas importantes. Primeira sala, trono. Segunda sala, tesouro. Terceira sala, banquete. Sala do trono é onde Deus despacha os anjos ao nosso respeito. A sala do tesouro é onde estão as riquezas do rei. Meu é a prata, meu é o ouro. E a sala do banquete é a sala das boldas do cordeiro, aonde 7 anos a igreja celebra e adora o Deus vivo e verdadeiro. Isso é maravilhoso. E João esteve lá. João esteve lá. Apocalipse tem 22 capítulos. Agora eu quero que você que está me assistindo agora entenda que a igreja, ela é introduzida no capítulo 1 e aparece nos capítulos subsequentes 2 e 3 do Apocalipse. De Éfeso a Laodiceia. No capítulo 4, a igreja desaparece do Apocalipse, ela é arrebatada. No capítulo 5, é o livro da redenção e seus 7 selos. Cadê a igreja? No capítulo 6 começa os 4 cavaleiros. E aonde está a igreja? No capítulo 7, é os mártires na glória. Aonde está a igreja? Nos capítulos 8 e 9, é as 7 trombetas. Não tem igreja ali. No capítulo 10, é o anjo com o livrinho na mão, com um pé na terra e outro no mar, né, na sua plenitude. Aonde está a igreja? No capítulo 11, as 2 testemunhas que profetizam vestidas de saco são mortas. Os seus corpos jazem na praça de Jerusalém por 3 dias e meio, depois ressurgem e sobem ao céu. Mas aonde está a igreja? No capítulo 12, é a mulher e o dragão. Aonde está a igreja? No capítulo 13, é a besta do mar e a besta da terra, o sistema político e religioso. Aonde que está a igreja? No capítulo 14, é os 144 mil salvos. Aonde que está a igreja? Nos capítulo 15 e 16 são as 7 taças, as 7 salvas da ira de Deus, que é o pior juízo. Aonde está a igreja? Já no capítulo 17 não tem igreja, é a mulher vestida de escarlate. No capítulo 18, é 4 vozes, a queda da Babilônia. Aonde está a igreja? A igreja só aparece no capítulo 19, mas aparece nas bodas do Cordeiro, e depois desce no capítulo 20, para reinar no milênio com Cristo. E eu estou toda arrepiada aqui, gente.
Glória a Deus. Sabe, a gente dá uma sufocada na questão do pós-tribulacionismo, no meso-tribulacionismo aqui, né? No mid. É muito forte isso. Jesus não pode vir agora não. Jesus não pode vir agora não. Se você é pós, Jesus não pode vir agora. Porque nós estamos na grande tribulação, então Jesus não pode vir agora. Está proibido de vir agora, viu, Jesus? Ora, eu estou esperando Jesus, é para agora, meus irmãos. Enquanto eu estou fazendo aqui essa live com os irmãos, ó, fica aqui o estúdio, ó, só o microfone, o pastor Giovanni, ó, sumiu, desapareceu. É na hora em que não penseis, meus irmãos. Não vai marcar a grande tribulação para a igreja ser arrebatada, não. É agora. O relógio de Deus está marcando o tempo do fim. Sabe, dessa dispensação. Essa dispensação sexta e penúltima. Então, se você vê lá, 2 Pedro, verso 2, capítulo 2, versos 5, 6 e 7, diz assim, ó. Pedro é um indouto que Paulo fala, né? Mas é um indouto que vem nos ensinar a escatologia, gente, trazendo dois personagens do Velho Testamento para nos mostrar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ele traz Noé e traz Jó. Não houve sancionamento de juízos coletivos, enquanto Noé não entrou na arca, meu amigo. Só há juízo coletivo quando Noé entra. Não chove enxofre em Sodoma, enquanto Ló não está lá. Então, enquanto a igreja estiver aqui, não tem grande tribulação. A grande tribulação é para judeus e para gentios, e principalmente para esmagar a uva no lagar, e prensar Israel no lagar. Está lá em 9:24 de Daniel, para 7 propósitos. A grande tribulação é para 7 propósitos, e é para judeus, não tem nada a ver com a igreja ali. Deus divide a humanidade em 3 grupos, ou você é judeu, ou você é gentil, ou você é igreja. A igreja não pode ser judaizada. Eu não preciso aqui usar kippar, eu não sou judeu. Eu não preciso aqui usar talit, eu não sou judeu. Eu não preciso usar arca, sabe, para estar invocando a Deus. Eu não sou judeu, eu sou igreja. Eu não sou Israel de Deus, eu sou igreja de Deus, eu sou noiva de Cristo. Israel de Deus é Israel de Deus. Gentil é gentil, igreja é igreja. Tá ficando claro aqui? Antes de eu continuar, eu vou pedir para os irmãos deixar o like. O like está curto, o YouTube tirou o alcance do meu canal, estou sentindo a presença de Deus aqui, fortíssima. Uma live, sabe? Eu ia colocar a notícia aqui agora, mas vou entregar mais um pouquinho, coloca a notícia daqui a pouco. Deixa o joinha e vai lá para o canal grande. Vai lá para o canal grande um pouquinho, tá? Ou para o canal menor, quer dizer, para o canal novo. Estou colocando o link aí, tá? Você que está no canal grande, só clicar nesse link e você vai continuar a live não vai parar, tá? A live não vai parar, tá bom? Você clica e continua na live lá no canal menor, tá? Então, assim, ó, eu tenho escutado muitas pessoas aqui reclamar aqui no meu canal. As pessoas reclamam dizendo, pastor, lá na minha igreja não se prega a escatologia, o apocalipse, não se fala da volta de Jesus. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo, como que eu me preparo para a volta de Jesus? O que eu devo fazer, pastor? Então está complicado, porque a escatologia, a volta de Jesus, isso não é rentável, meus irmãos. Se você prega a verdade, as pessoas vão embora. Então, o que eu poderia falar para essas pessoas que estão aí, decepcionadas, frustradas com seus pastores, porque não pregam a escatologia, né? Bom, se eu tivesse uma visão distorcida dos fundamentos doutrinários da fé cristã, e entrasse por essa pseudo-prosperidade, e esse evangelho ritmo de soluções imediatas, eu era um homem rico hoje. Rico e pobre ao mesmo tempo. Por quê, pastor? Porque eu li na traseira de um caminhão uma vez, você é tão pobre que você só tem dinheiro. Então, o evangelho não é isso, gente. O evangelho não é isso. Tem muita gente agora, esses pregadores modernos, voltando para o original. Por quê? Porque você vai e abusa desse evangelho empapuçado, de gritaria, de caicai, sabe?
de vir os olhos e entorta os dedos. Então toda planta que o Pai Celestial não plantou, ela não permanece. Evangelho é o poder de Deus, é simplicidade, é revelação, porque os conhecimentos são herdados, são revelados. Evangelho no chão, sabe? É dependência de Deus. As pessoas estão perdendo a dependência de Deus. Você estuda hoje para ser pastor, está tudo errado. Você não estuda para ser pastor, você estuda porque é pastor. Porque dons de vocações quem dá é Deus. Oh meu Deus, o que é isso? Meu amigo Lucas Fernandes, eu vou fazer um culto de coach para ensinar o povo não sei o quê. Não precisa de coateiro na igreja. Tá? Não precisa disso. Coach é para empresa. Igreja não é empresa, igreja é uma noiva. Ela tem um dono zeloso, ciumento. A igreja tem dono, meu amigo. Sabe, não se monopoliza a igreja. Não se usa a sensibilidade da igreja para ter finalidades explorativas. Para com isso. Igreja é para ser edificada, alimentada na palavra. E a espinha dorsal do evangelho é Calvário e arrebatamento. Essa é a espinha dorsal, é o pulmão da igreja. E agora eles querem pregar, porque está vendo esses sinais, a pandemia já veio para o mundo, mas eles não sabem, porque nunca estudaram isso. Agora vai lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, um grande pregador, ajoelhado de frente à televisão, pedindo perdão, porque enganou o povo com o evangelho da pseudo-prosperidade. Vocês viram isso? O Benny Hinn. Dinheiro para pregador é consequência, rapaz, não é prioridade. Prioridade é comunhão com Deus. Prioridade é vida no altar. Prioridade, sabe, é o nome escrito no livro da vida. Prioridade é vida de oração. Prioridade é leitura da Bíblia. Prioridade é poder de Deus na vida do crente, poder de Deus na igreja. Isso que é prioridade. Sabe, na palavra, sem invencionismo, sem mediocridade. A noiva precisa ser bem tratada, a noiva precisa conhecer os fundamentos da sua fé, para não ser enganada e equivocada, com tanta falsificação de valores morais, éticos e ilegais. Lucas 10, 10-20, está escrito: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os demônios. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ali os discípulos estavam todos felizes, porque Jesus mandou eles pregar. Jesus mandou eles pregar só, pastor Lucas. Não leva nada, porque eu vou cuidar de vocês, tá? E eles foram. Só que quando chegaram lá, eles descobriram que além de pregar, eles podiam expulsar demônios no nome de Jesus. Eles podiam curar os enfermos. E eles ficaram felizes, maravilharam, sorriram. E chegaram todos felizes e contando para Jesus: Jesus, em teu nome até os demônios vão embora. Nós expulsamos os demônios. Nós curamos os enfermos. Jesus disse assim: olha, eu vi Satanás descer do céu. Eu estava lá desde o princípio, eu vi. E eu vos dou poder contra esse mesmo Satanás. Porém, não vos alegrei por causa disso. Eu estou vendo, sabe, nesse tempo, que está levantando aí vários anticristos na terra, homens usando o altar, sabe, para enriquecer através de pseudos revelações, profecias, sabe, que chega a dar ânsia na gente. Você abre hoje o Facebook, você vê o tanto de pessoas sofrendo, indo ali naquelas lives. O camarada abre a live, ele não ora, ele não lê a palavra, ele já começa falando em línguas estranhas e revelando. É 2h30 de live, só revelação. WhatsApp embaixo. Aí a pessoa entra, ele vai pedir o voto. A pessoa faz o voto, não acontece nada, ela fica frustrada com Deus. São os estelionatários da fé. Principalmente agora na pandemia, que as agendas cerraram e eles ficaram desesperados durante a pandemia. Tem pastor bom, tem pastor ruim, tem policial bom, tem policial picareta, tem médico bom, tem médico corrupto, ruim, tem juiz bom, tem juiz corrupto. Em todas as áreas tem o bom e tem o ruim. Tem o cordeiro e tem o lobo.
Essa é a mais pura realidade. Então, que vocês possam ficar com os olhos bem abertos, porque esses sinais estão cada vez aumentando. E agora eu quero falar do que ainda falta para Jesus voltar. Para Jesus voltar, a evidência dos finais dos acontecimentos são tão fortes. Olha, você sabe que os judeus da Casária, os judeus casarianos, as tribos foram repartidas e se perdeu nas Casárias, né? No antigo império mongol de Gengis Khan. Esses judeus casarianos viveram muito tempo ali naquela região, né? E através do Tratado de Balfour, aquele primeiro-ministro inglês, em conchavo com Rockefeller, são as duas famílias mais ricas do mundo, que possuem 80% da riqueza do mundo. Eles celebraram ali, então, o sionismo, né? E aí alguém pensa que o sionismo é uma grande coisa. É uma grande coisa para um cumprimento profético, mas os judeus sionistas não são judeus por sangue, são judeus falsos. Está lá em Apocalipse que dizem que são, mas não são, eles mentem. Judeus de puro sangue são judeus ortodoxos. O maior sinal da volta de Jesus, o relógio simétrico da volta de Jesus, é a nação de Israel. Por quê? Porque 75% da Bíblia é para eles. Para nós sobrou 25%. Porque nós não merecia nada, nós era gentil, induzidos pelo mundo. Não merecíamos nada. Pela sua graça, Deus encostou essa cadeira de tratamento com Israel e veio também tratar com gentios para se transformar em igreja. E Paulo celebra 3 capítulos para isso, que é Romanos capítulo 9, Paulo versa do passado de Israel. No capítulo 10, Paulo versa do presente de Israel. No capítulo 11, Paulo fala do futuro de Israel. O mesmo ele diz, todo Israel será salvo. E depois ele explica, porque a Bíblia se explica com a Bíblia. O remanescente, esse será salvo. Por quê? Por que isso? Porque tem judeus que vão receber 2 juízos. Juízo da lei de Moisés e o juízo do Evangelho. Porque são judeus ateus, judeus casarianos, sionistas. São judeus que praticam o autoespiritismo judaico, o cabalismo. O cabalismo não tem nada a ver com ortodoxia. Agora, o que Deus vai fazer com Israel? Vai imprensar, Zacarias 10, 11, 12, 13, 14. Vai colocar ele no canto da parede, espremer como se espreme um alva no lagar. Primeiro com a batalha de Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39. Gog é um príncipe, chamado de rocha, né? De cabeça, é o chefe de Meseque e de Quibal. São 2 cidades importantíssimas da Rússia. A Rússia, na língua sumeriana, é terra das trevas. Então, na geografia bíblica, quem é que está no norte de Israel? É a panela que Jeremias viu fervendo. Lá para a banda do norte. Israel tem riqueza? Oh, meu Jesus! O Mar Morto tem uma riqueza de 65 trilhões de dólares. O Mar Morto produz material para abastecimento de toda a indústria farmacêutica do mundo. Do mundo. Então a riqueza do Mar Morto dá para comprar 5 países da Europa de porteira fechada. Então eles virão para quê? Para tomar os despojos, saquear a presa. Agora, Sedã e Dedã e os mercadores de Tarsis olharão para eles e dirão, o que vocês vieram fazer aqui? São essas nações que fizeram aliança com o pacto abraâmico. É lindo isso, gente. Só que eles não entendem. Os moradores de Tarsis são as nações írias, que entram no pacto abraâmico com os árabes. É nessa hora que uma batalha grande, e o anticristo vai entrar nessa brecha aí. Porque nessa guerra, quem vai intervir nela é o próprio Deus.
o próprio Jeová. É Deus quem vai intervir com saraivas, que são pedras de 42 a 60 quilos. E essa batalha não se dá no Armagedon, no monte de Meguido, não. Essa batalha se dá nos montes de Israel, é diferente. Nos montes. E dessa batalha, os judeus levarão 7 meses sepultando os cadáveres e 7 anos para guardar as armas de guerra. Então o anticristo entra aí. Porque ele tem 2 características, né? Ele fala como cordeiro na primeira semana. Na primeira semana, ele pega os judeus, pega todo mundo ali e ele diz, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho arma, eu tenho política, eu tenho religião, eu tenho a solução para o mundo, gente. É o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, que é diferente do capítulo 19, diferente do cavaleiro do capítulo 19. O cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse, ele tem uma espada, já o do capítulo 6 tem um arco, é diferente. Então, ele vai dizer assim, ó, vamos acabar com isso, gente. Guerra só empobrece as nações, eu tenho solução para tudo, não vamos nos preocupar, não vamos guerrear mais. Daí os judeus vão ficar encantados. E a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo com Deus e recebendo adoração que só a Deus pertence. E quando ele blasfemar de Deus, aí o remanescente fiel entra. Rompemos o pacto. O Senhor não é o nosso Messias, coisa nenhuma. Agora é tarde. Agora é tarde. Por quê? Porque agora essa batalha vai ser pior. Agora é Armagedon. E a tecnologia hoje, ela está ajudando ao cumprimento da profecia. Por exemplo, aqueles corpos sendo vistos ali das 2 testemunhas na praça de Jerusalém. Naquela época, isso era infinitamente impossível, mas agora já é possível. A televisão está aí para mostrar. Olha Daniel, gente, que coisa linda. Tudo em tempo real. Daniel falou isso lá, em tempo real. Nós estamos aqui em tempo real. Então, está chegando a hora. A figueira já brotou. Uma geração, quantos anos são uma geração? Alguns admitem que são 40, outros 70, outros 80. Eu vou ficar com 80. Então, se você somar 1948 com 80, bote a olheira em pé, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que a durabilidade de um homem é 70 anos. Muitos, pela sua robustez, chegam a 80. E o que passar disso é canseira e enfado. Então, se você bota para 80, como 1948, você fica na expectativa. Este é um tempo profético. É um tempo do fim dessa dispensação. É o chamado novo normal. E aí nós temos, já para mim, para a notícia, em contrapartida, a criação. Eu vou usar aqui essa agenda da ONU mais uma vez, tá? Para 2030, até 2030, eles, se a gente olhar e fazer uma leitura com os olhos abertos, porque as pessoas não conseguem às vezes enxergar as coisas como de fato elas são, parece ser uma coisa muito boa, mas na verdade nós vemos ela linkada com as profecias bíblicas. Dá uma olhada aí. O primeiro e segundo passo dessa agenda: erradicação da pobreza e fome zero. Hoje, para o mundo ser um mundo que tem aí a erradicação da pobreza e fome zero, precisa, que nem estava escrito lá nas pedras guias da Geórgia, precisa assumir aí 7 bilhões de pessoas. Evaporar. Sumir. Também tem o Trump, né? Que acabou vazando na época do seu mandato. Contato alienígena, né? Eu falei disso em uma live passada. Agora nós temos vários murmúrios acerca de alienígenas preparando o mundo para, quando sumir as pessoas, ter aí uma desculpa para acalmar o povo, dizendo que as pessoas foram abduzidas. Empresas aéreas que não colocam 2 cristãos juntos, trens, locomotivas, tremores, não tem mais maquinistas, tudo no automático. O mundo, as pessoas do mundo acreditam nisso. Estão se preparando para o arrebatamento. Já os crentes estão brigando aí entre pós, meso, mid, pré. Os crentes não acreditam. E aí a gente, olhando para essa agenda da ONU, vai pregar muito a diminuição de pessoa.
principalmente também o quinto passo, que é a igualdade de gênero, aqui o empoderamento das mulheres, né? Quando a gente olha e fala, nossa, que coisa linda, mas esse empoderamento de mulheres vai se tratar de mulheres empoderadas a ponto de não precisar casar. É sim, Franci. A ponto de não precisar de um cônjuge, aí diminui natalidade. Igualdade de gênero. Homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. Diminuição de natalidade. Eu não posso usar essa palavra aqui, mas o ABORTO, que é tirar as crianças do ventre antes da hora e jogar no lixo. Você está entendendo o que é, né? Sacrifício a demônios, a Moloque. Isso daí está em alta, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas em todo o mundo. Olha aqui esse símbolo aqui, ó. O símbolo de Ouroboros, o símbolo do infinito, que está aí no comercial da Copa, né? Que teve no comercial da Copa do Catar de 2022, no ano passado, apresentando ali um mascote, que é um pano, né? Um lenço de cabeça, mais parecido com que um fantasma, né? Que parece com um fantasma, não sei se você lembra, que leva as pessoas que leva o apresentador para um outro universo, que com certeza é um universo espiritual, são demônios. Eu afirmei no meu vídeo que eu fiz sobre a Copa de 2022 que o mascote da Copa do Mundo eram demônios, são demônios. Discorda de mim, sem assistir o vídeo anterior, aí é ignorante. Está discordando de mim sem ver o comercial ou sem ver a análise do comercial que eu fiz aqui no canal. Vou repostar para vocês, porque o canal foi censurado, tá? Vou repostar. Então veja, depois você pode discordar de mim à vontade, mas veja o vídeo antes de discordar de mim. E cuidado, porque muita coisa vai começar a aparecer. Então os planos, a economia, por exemplo, totalmente digitalizada. Totalmente digitalizada. Agora tivemos o Pix, aí veio o Open Bank, agora o próximo passo, criptomoedas, dinheiro digital. Fim de cédulas, olha o olho aqui de Horus. Ou seja, é muito mais fácil para controlar se tiver tudo num lugar só. Aí a moeda digital, como eu falei, muito mais fácil zerar a conta, né, do Lucas TRB, se ele andar fora da linha. Se for apenas um número na tela do celular dele ou no computador. Esse controle acirrado, a pandemia, ela veio para acirrar, para trazer esse controle total, sabe? As pessoas estão sendo facilmente adestradas, ensinadas, para que quando vier a grande tribulação, para que quando vier esse momento, vai ser muito fácil, né? Eu achei que ia ser mais difícil para o anticristo, para ele botar a marca nas pessoas, mas eu estou vendo depois desse adestramento que a pandemia trouxe, vocês lembram? Vai ser a coisa mais fácil, né? Vai ser a coisa mais fácil do mundo. Já você não entrava numa farmácia, né? Sem o uso de um pano na cara, né? O embrião da profecia já está formado. Isso é coisas embrionárias. Por quê? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos. E uma das coisas pendentes para a humanidade é a escassez disso aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui que é melhor. Ó. Os mananciais estão secando. Nós temos 97% de água salgada e 3% de água doce. 3% de água doce. Mas 1,5% está poluído. Então só tem 1,5% para 8 milhões. Então, vem Ezequiel ensinou sobre isso. Ezequiel 4, 16 e 17. O Senhor tornará instável o sustento de pão. Entende? Deixa eu ver aqui deixa eu lembrar como está escrito lá. Deixa eu tomar mais um pouco d'água, vai refrescar minha memória. Enquanto isso, deixa o like. Você que não deixou o like ainda, fecha o chat agora e deixa o like para me ajudar, tá bom? Então, vem Ezequiel, como eu disse. Ezequiel ensinou sobre isso. É 4, 16 e 17, Ezequiel. O Senhor tornará instável o sustento de pão, comerão pão por peso e a água beberão por medida. E com desgosto para que essa não lhes falte e vos consuma em vossa maldade.
Então, para que serve a água? Nós somos 70% líquido. A água promove a liberação das toxinas e promove o rejuvenescimento da pele. Então, pela ausência da água, o que tem a ver? Velhice precoce na terra. Uma pessoa com 15 anos vai ter a aparência de um homem de 80. Deus fechou todas as saídas. Não tem saída nem para a direita e nem para a esquerda, nem para frente e nem para trás. Só tem saída por aquela janela que Daniel respirava. A janela aberta para a banda de Jerusalém. Fora disso não tem saída não, meu irmão. Nem na ciência. A ciência vive de especulação, né? A única ciência exata é a matemática. As demais são tudo especulativas. Ciência não tem a última palavra. A política não tem a última palavra. E Deus está mostrando aos homens que são impotentes e finitos. Por quê? Porque, segundo as Crônicas 7:13... as pessoas só leu 14, mas não leu 13, né? Ali tem 3 coisas que Deus faz, mas não gosta de fazer, mas faz. Quais são elas, pastor Giovanni? Primeiro, cerrar os céus. Segundo, enviar gafanhotos. Terceiro, mandar praga na terra. São 3 coisas que Deus não gosta de fazer, mas faz. E essas coisas estão acontecendo pela vontade permissiva de Deus, para que a palavra de Deus entre em cumprimento. A FEMA já está lá com os caixões, e as cidades agora subterrâneas que estão construindo para escaparem da grande tribulação. Então, a proposta de 4 ordens é matar, principalmente os velhos. Porque velho não produz mais. Então, a situação é essa. Matar os velhos. A ordem da jarradeira, ossos e caveiras, os iluminados, maçonaria. Então está tudo por trás disso, gente. Estão tudo por trás disso. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, sabe? Nós não sabemos o que vai acontecer com a humanidade daqui mais 3 anos, se Jesus não voltar. O que vai acontecer com a humanidade mais 3 anos. Eu não posso falar o que eu deveria falar aqui agora, mas não sabemos o que a humanidade vai viver durante os próximos 3 anos. Vai parar tudo, a coisa está funilando, e Jesus está às portas, para levar o teu povo às portas. Sabe? Quando eu falo desses assuntos aqui, muita gente fala, poxa, pastor, você fica assustando as pessoas, rapaz. Não é assustando não, irmão. Esses assuntos não podem te assustar. Se está te assustando, você não está com a vida no altar. Precisa pedir perdão, precisa liberar perdão. Alguma coisa está errada aí, hein? Esses assuntos, na verdade, acende a nossa alma, acende o nosso coração. E outra coisa, Apocalipse é o livro da esperança. Tá? Os males que estão ali, esse sancionamento de juízo, não é para os salvos não, é para os impenitentes. Está lá em Sinfonias 1, 14 e 15. Dias de trevas, de alarido, de desespero ali clamará desesperadamente o homem poderoso. Ali não é igreja não, a igreja do Senhor está livre disso, rapaz. Então nós temos a obrigação de conclamar os homens à salvação. Temos obrigação de falar dia e noite da salvação. Eu não me canso de falar disso aqui, do arrependimento. Para os homens voltarem para Cristo. A arca da salvação é Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, está abrigado. Nenhuma condenação tem para ele mais. Olha aí, ó, a Mari Heder. Está cega. Não consegue enxergar. Não consegue enxergar de fato a verdade. Mas eu continuo falando aqui porque eu tenho obrigação de continuar falando aqui, Mari. Você acreditando ou não? Para os homens voltarem para Cristo. A arca da salvação é Cristo, Mari. Quem está em Cristo, nova criatura é, minha irmã. Quem está em Cristo está seguro, está abrigado. Não há condenação para eles mais. O único tribunal que não é para efeito de condenação e é para efeito de galardão, as pessoas têm que entender isso. Apocalipse, o panorama dramático que tem no livro, não é para a noiva do Cordeiro, é para os impenitentes, é para os homens que rechaçaram a graça, não deram crédito à palavra de Deus.
não deram as costas para Jesus. É esses que vão sofrer amargamente. Eu tenho estudado muito acerca da programação preditiva, e eu tenho visto que eles estão usando muito as mídias agora, né? Comerciais, filmes, desenhos, joguinhos infantis, né? Para atacar as nossas crianças. Vocês acreditam nessa programação preditiva? Escreve aí no chat, na linha do tempo. Ou você acha que isso não passa de uma teoria? Isso é ocultismo, meu irmão. O diabo está atrás dessas coisas todas. Então o negócio é muito sério. O ocultismo é uma coisa muito terrível. São 4 demônios em Apocalipse que o povo não conhece. Aqui Apocalipse 9:7 diz assim, ó. Eu vou citar decorado para vocês. E o parecer dos gafanhotos eram semelhantes aos dos cavalos apalheirados para a guerra. Aí começa. E tinham rostos como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelo de mulheres. E tinham dentes como dentes de leão. E tinham como coraças de ferro. E isso é o reino espiritual organizado, gente. A gente fica nos degradando um contra o outro, mas aqui está o problema. Rosto de homem. O que é isso, pastor? Isso é um demônio inteligente. O trabalho dele, sabe qual é? Vasculhar a vida íntima das pessoas para lançar a honra de homens e mulheres ao descrédito. A verdade está tropeçando nas praças. Como disse Miqueias, o melhor homem no tempo de Miqueias é como um pé de espinheiro. O príncipe se corrompeu. Todos os poderes constituídos na época de Miqueias se corromperam. Isso é um sinal do que nós estamos vendo hoje. Depois vem cabelo de mulher. Aqui temos uma inversão de valores. A inversão dos valores está aqui. Isso são demônios, meus irmãos. Demônios são seres espirituais, incorpóreos, que não têm corpos e que precisam de corpos para morar. Agora, segundo a lei da física, o espaço não pode ser ocupado por 2 corpos. No corpo do crente, esse demônio não entra mais, porque o espaço já está ocupado. Nós somos santuários do Espírito Santo. O terceiro ponto é dente de leão. É aquele que causa as guerras no mundo, violência. E depois vem o pior, coraça de ferro, que é o chefe, tá? O chefe internacional das drogas no mundo, para levar a juventude à desgraça, sabe? Para que não haja mais esperança, para que não haja mais uma geração de pregadores para a libertação dos povos. Isso é um mundo espiritual terrível. E ele não ocupa tempo nem espaço, porque eles não estão sujeitos às leis da física. Então, as armas da nossa justiça não podem ser carnal, mas sim espiritual, para combater isso aqui. Esse mundo espiritual organizado. Pessoas que retêm o perdão, que não liberam perdão, é demônio. Se você estender a mão, é perigoso a pessoa cair. Essa é a patologia clínica dos fins dos tempos. Há mais doenças na alma do que no corpo. Existem mais doenças psíquicas do que somáticas. Psíquicas do que psicossomáticas. Que trava a língua. As pessoas estão desguarnecidas, desprotegidas. Sabe, quando você está com Cristo, você está com a couraça da justiça. Só que você não pode vacilar. Você não pode titubear. Você não pode deixar de vigiar. É 24 horas. Porque só cai quem está em pé, quem tá deitado não cai. Concorda comigo? Então, é um mundo espiritual tremendo, e essa agenda 2030 que eu mostrei para vocês é para arrebentar. Mas maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos para a notícia que vocês tanto estavam esperando. 1 hora de live. Ei, pastor, o senhor me fez esperar 1 hora de live para o senhor colocar essa notícia, esse áudio. Fiz você esperar, porque eu precisava que você ouvisse a palavra de Deus primeiro, tá? Acabou minha água. Olha a garrafinha aqui da... Ó, agora é a hora da notícia, hein? Olha a garrafinha aqui da minha barbearia, que bonitinha. E aqui está a caneca do Povo da Fé. Eu quero disponibilizar ela para vocês também. Opa, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a notícia, ó. Vou colocar aqui primeiro. Olha só isso aqui. Você está vendo?
essa imagem? Eu não vou rodar o vídeo, vou colocar só o áudio. O mundo está mais perto do fim, pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou o chamado relógio do apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção à meia-noite, ponto que representa o apocalipse. Desde 1953, o ponteiro não estava tão próximo do fim. Naquela época, Estados Unidos e União Soviética disputavam uma corrida armamentista. Era o auge da Guerra Fria. Quando o comunismo soviético acabou e o Muro de Berlim caiu, o relógio do fim do mundo recuou. Foi atrasado em 17 minutos. Agora, Estados Unidos e Rússia estão modernizando seus arsenais atômicos. Preocupados com o risco de uma guerra nuclear e com a destruição do meio ambiente, os cientistas adiantaram o relógio novamente. Apesar da tensão, a Península Coreana enviou sinais de esperança. Atletas de hóquei feminino do Norte e do Sul formaram um time só para competir nas Olimpíadas de Inverno. Inimigas históricas mostraram que o homem, se quiser, é capaz de evitar os avanços desse ponteiro. Você ouviu aí? Você ouviu? Né? Essa matéria, né, apresentada dentro dessa live, desse vídeo, né, desse jornalismo, que até 1953, os cientistas disseram a seguinte forma: Deus abençoe, irmão Alexandre, irmã Ana Paula, eles disseram, ó, vai demorar para acabar tudo, vai demorar para o fim. Então vamos retroceder 17 minutos do ponteiro do relógio do juízo final. Vamos voltar 17 minutos, voltaram ali 17 minutos, ficou faltando na época 19 minutos para dentro do relógio do fim do mundo, faltando 17 minutos para meia-noite. 17 minutos. Então, digamos que no relógio do juízo final ficou 23 horas e 43 minutos, certo? 23 horas e 43 minutos. Porém, agora, os cientistas já entraram novamente e disseram, não, vamos ter que adiantar esse relógio porque os sinais estão mostrando que está tudo prestes a se acabar. E foram lá e adiantaram novamente os 17 minutos para frente, faltando apenas 2 minutos para meia-noite. Eu vou colocar novamente o áudio para você ouvir, a matéria dizendo que a última vez que o relógio foi alterado o horário foi em 1953. Dá uma olhada aqui para você ver, ó. O mundo está mais perto do fim. Pelo menos é o que os cientistas americanos acreditam. O Conselho de Segurança Atômica dos Estados Unidos adiantou o chamado relógio do apocalipse. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção à meia-noite, ponto que representa o apocalipse. Desde 1953, o ponteiro não estava tão próximo do fim. Naquela época, Estados Unidos e União Soviética... Gente, o primeiro áudio estava falando basicamente a mesma coisa, só que era com imagens, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Disputavam uma corrida armamentista. Era o auge da Guerra Fria. Quando o comunismo soviético acabou e o Muro de Berlim caiu, o relógio do fim do mundo recuou. Foi atrasado em 17 minutos. Agora, Estados Unidos e Rússia estão modernizando seus arsenais atômicos. Preocupados com o risco de uma guerra nuclear e com a destruição do meio ambiente, os cientistas adiantaram o relógio novamente. Apesar da tensão, a Península Coreana enviou sinais de esperança. Atletas de hóquei feminino do Norte e do Sul formaram um time só para competir nas Olimpíadas de Inverno. Inimigas históricas mostraram que o homem, se quiser, é capaz de evitar os avanços desse ponteiro. Tá aí. Então tá aí. De lá para cá, não foi mexido mais esse relógio. Esse ano eles mexeram no relógio e adiantaram os 17 minutos que tinham sido atrasados em 1953. Em 1953, eles atrasaram o relógio, regrediram.
17 minutos, mas desse ano, com os sinais do que está acontecendo, eles adiantaram novamente 17 minutos, faltando apenas 2 minutos para o fim de tudo. E a matéria diz bem claro, estamos entrando, e a ciência entende que é o Apocalipse, está entendendo? Então, o que a ciência diz? Tem uma maneira de nós tentarmos fazer com que esse ponteiro venha regredir novamente. E o que é isso? É o mundo se harmonizar, o mundo se unir, a unificação dos povos. Olha só, vamos unir a sociedade. Em outras palavras, a unificação das religiões, a unificação da moeda, a unificação das religiões, a unificação das moedas, a unificação de um só governo, é a única maneira de nós evitarmos o fim de tudo. Você está conseguindo entender a mensagem? Você conseguiu captar a mensagem? Há uma maneira somente de nós evitarmos esse fim, esse apocalipse. É a sociedade se unindo. A unificação. Só que eles falam de uma maneira que somente aqueles que estão ligados no livro escatológico do Apocalipse e nas passagens bíblicas que realmente falam desse assunto, vai se ligar. Que a única maneira que tem é a unificação dos povos. Aí, em forma de demonstração de que o mundo está se unindo, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ambos se uniram em um time somente de hóquei para disputar aquele jogo que eles fazem no gelo, esquiando, batendo lá um bastão, né, em um objeto, uma bola, uma espécie de bola. E essa unificação é uma demonstração de que o mundo pode ter os seus dias prolongados se essa unificação acontecer. E é isso que é o papel do sistema do antimachia. Esse é o papel do sistema do anticristo, gente. A unificação do governo, a unificação da moeda, a unificação das religiões. Tudo isso indica que isso está para acontecer muito breve. Isso mostra que o homem, o ser humano, é capaz de evitar o avanço desse ponteiro. Aí eu pergunto para você que me assiste agora, o ser humano consegue evitar o avanço desse ponteiro, gente? O homem acredita, a mulher acredita que vai conseguir diminuir o avanço desse ponteiro. Em outras palavras, essa senhora que fez essa reportagem, né, ou o redator, né, que fez ali, algum relator que fez essa redação para ela ali, mas veja bem, alguém humano consegue segurar o movimento desse ponteiro? Olha lá, Gilmara. Se quem comanda esse relógio é Deus, alguém consegue travar o avanço desse ponteiro? Então você começa a ver que as pessoas estão procurando de todas as maneiras, uma forma de, obrigado Floydson, de dizer que dá para evitar o arrebatamento da igreja, ou evitar a volta de Jesus, e que se isso acontecer, eles também já têm uma desculpa para apresentar. Então eu e você, e nós que estamos aqui, nós temos que ter uma consciência de uma coisa: Jesus está voltando. E você pode não acreditar no que eu estou falando, é direito seu, mas é minha missão te avisar. Ele está voltando e não vai demorar muito. Os sinais estão aí, escancarados para todo mundo ver. Não tem como o ser humano, como diz os irmãos aqui, né? Olha lá, eles não vão mudar os planos de Deus, eles não vão conseguir, não tem como. O ser humano não consegue mudar os planos de Deus e nunca irá conseguir. E você que está me acompanhando, coloque a sua vida no altar. Coloque a sua vida no altar. Busque a Deus. Você está afastado do Evangelho? Volte para Jesus. Pare com esses pecados de estimação. Pare com esses comportamentos que não levam você a nada. Pare com essas atitudes que você está vendo que dia após dia está te afastando de Deus. Está te afastando de Jesus. Volte à verdadeira fé. Ah, pastor, mas eu não estou indo em igreja nenhuma. Não é questão de ir em igreja. Não é a igreja que te salva. Não é um templo que vai escrever o teu nome no livro da vida. É Jesus. Jesus, você obedece no trânsito, obedece no trabalho, obedece na sua casa, na vizinhança, aonde você estiver. Tem pessoas que acham que servir a Deus é somente ir na igreja.
Igreja, você vai lá 3, 4 vezes por semana lá para se reunir como membro, como igreja, 1 hora, 2 horas, 1h30, 2 horas. Mas a vida não se resolve em 2 horas, o dia tem 24 horas. Nós temos que aprender a servir a Deus, independente de templo, independente de igreja. Vamos à igreja, mas temos que servir a Deus fora da igreja. Precisamos aprender a Deus fora da igreja, fora do templo. Você consegue ir na igreja da sua cidade? Glória a Deus. Tem um homem de Deus, uma mulher de Deus aí que te ensina o evangelho, que te ensina sobre a vinda de Jesus? Vai lá, 3, 4 vezes a semana, fica firme. Mas se você está me acompanhando, embasando a sua salvação em estar dentro de um templo, você está sendo enganado. Porque a salvação não está limitada a um templo. A salvação está em Jesus Cristo. E Jesus, nós temos que obedecer os seus princípios e mandamentos em casa, no trabalho, no trânsito, aonde quer que eu venha estar, eu tenho que estar em obediência. Tem muitas pessoas que simplesmente se entregaram justamente por isso. Eu não estou conseguindo mais ir na igreja, por isso que eu estou bebendo, estou fumando, estou em prostituição, estou vivendo essa vida, nessa situação, porque eu não estou conseguindo ir na igreja. Igreja não salva ninguém. O que salva é aquele que morreu e ressuscitou no 3º dia. Essa é a grande realidade. A importância de se reunir como igreja, ela é muito grande. Porque você está em casa, no trabalho, você vai para a igreja, lá você recebe uma palavra. Deus usa alguém para te abraçar, para entregar uma profecia, uma revelação dentro da palavra para você, e você sai de lá animado, fortalecido, revigorado. Aquele efeito dura alguns dias. Daqui a pouco você é como o celular e a bateria. O celular vai descarregando, você vai colocar na força. É a mesma coisa. A igreja é lugar de você recarregar suas forças. Mas se você não obedece, você vive uma vida cheia de pecado de estimação, e está na igreja achando que vai ser salvo, está enganado. Inclusive, nesse momento eu quero lançar para você aqui a oportunidade de você se reconciliar com Deus, se reconciliar com Jesus, voltar a servir a Deus, voltar aos caminhos do Senhor. Se você está afastado, se você está afastado ou afastada, você coloca aí no chat, coloca aí no chat agora, eu quero Jesus, tá? Você que está me acompanhando, se volte para Deus, se volte para Deus e se volte de verdade, porque com certeza não temos muito tempo. Você precisa colocar a tua vida no altar, se voltar para Deus, abandonar essa vida. Aí você vê como é que o povo vai saindo. O povo não quer saber de abandonar essa vida do que tem. Como assim, pastor, o que tem? Nada a ver isso aí, pastor, o que tem? Hoje tem esse negócio do que tem. Não, o que tem? Abandona essa vida. As coisas de Deus é mais séria. Esse o que tem está levando muita gente para o inferno. Esse não tem nada a ver, está levando muita gente a se atolar no pecado e se lambuzar. Se volte para Jesus de fato e de verdade. Decida a partir de hoje obedecer o Evangelho. Decida a partir de hoje obedecer os princípios de Cristo Jesus. Decida a partir de hoje a viver aquilo que Jesus ordenou para vivermos, que é os sermões das bem-aventuranças, Mateus capítulo de número 5. Decida diante de Deus a viver os 2 maiores mandamentos, que dentro desses 2 resume todos os outros. Amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas energias. E o outro mandamento é semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo. Respeitar o teu semelhante, respeitar o teu próximo. Quando se fala em uma verdade tão profunda, que é a vinda de Jesus, que é o arrebatamento, as pessoas, começam a cair fora aí, ó o número caindo, 2 coisas que botam as pessoas para correr da live. O quê? Falar da volta de Jesus e falar para eles contribuírem para que a obra de Deus venha avançar um pouco mais.
pediu ajuda para a obra avançar, ou falou da volta de Jesus, ó, o ser humano cai fora. Eles querem saber quem é o anticristo, como é o nome dele, de que nação ele vai se manifestar, como vai ser o trabalho do anticristo, mas não quer ouvir em falar em aceitar o verdadeiro Cristo. E é por isso que muitos serão pegos de surpresa. Você que quer voltar, volte enquanto há tempo. Volte enquanto há tempo, porque chegará uma hora que a porta da graça vai se fechar. Quantas pessoas estão aceitando Jesus aí? Tem muita gente, olha, muita gente falando, eu quero. Escreva, eu quero Jesus, olha aí. Eu quero que você agora, que está aceitando a Jesus, fique firme. Tem muita gente escrevendo, eu quero. Escreva direito, eu quero Jesus. Escreva, eu quero Jesus. Glória a Deus. E você com certeza terá o teu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, que maravilha. Agora a festa está completa, hein? Busque enquanto há tempo, porque chegará um tempo que a porta da graça vai se fechar e não haverá tempo para mais nada. Não dá tempo para mais nada, gente. Se volte para Deus. Se volte para Jesus agora. E eu quero fazer uma oração por todos que aceitaram Jesus nessa oportunidade. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do nosso trabalho missionário aqui em Ribeirão Preto, nos Ribeirinhos. Mas antes, olha, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, não tem como contar, irmão Camimai, muitas vidas. Que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Escuta só esse verso. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, a qual vais aceitar. Mas assim, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Jesus quer te libertar hoje. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão. Aleluia. Mas na última hora da vida, esses prazeres não mais te satisfarão. Hoje você tem escolha, entrega a sua vida para Jesus agora. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, a qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Oh, glória a Deus. Deixa eu orar por todos. Mas antes de orar por todos, está aqui um verdadeiro trabalho missionário. Deus abençoe a irmã Jucineia. Vocês que estão contribuindo, estão ajudando a gente a ajudar essas crianças. E saiba que isso é a prática do Evangelho. Pregar é bênção, cantar é bênção, mas se não tiver prática, não adianta. Do que adianta eu alcançar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Eu tenho que ter prática no Evangelho.
E esse trabalho é um trabalho que a gente faz nos ribeirinhos da Amazônia. Está muito perto a manifestação do anticristo e todos os sinais apontam a brevidade da volta de Jesus. Mas nós temos uma missão, que é levar o ID de Cristo a todas as nações, em todos os lugares. E o Ministério Povo da Fé tem feito isso com muita maestria. Tem pessoas de vários continentes que acompanham as mensagens pregadas diariamente aqui nesse canal. E, dentro disso, nós estamos fazendo com muita excelência também a pregação do Evangelho lá em Amatanda, no Moçambique. Você falar de Jesus para um adulto com fome é uma coisa. Agora, uma criança com fome não te dará um pingo de atenção. Então nós estamos dando a comida e depois entregando a palavra de Deus para essas crianças e para todas as famílias que estão indo ali na nossa igreja em Amatanda para receber uma alimentação e em seguida a palavra de Deus. E dentro disso eu te peço encarecidamente, nos ajude com os nossos projetos sociais em Amatanda, no Moçambique. Quem abre o coração dos irmãos para contribuir é o próprio Espírito Santo. Eu não faço nada, quem faz é Deus. Então, dentro da sua condição, porque eu não conheço os números da sua conta bancária, mas Deus conhece e Ele sabe o que você pode nos enviar para ajudar nesse projeto. Envie uma oferta que não vai prejudicar o alimento na sua mesa e nem tirar o alimento da boca dos seus filhos. Claro que você pode, dentro da sua condição, fazer alguma coisa, plantar uma semente para que esse projeto continue em andamento. O meu amigo pastor Gabriel veio ao Brasil e aqui ministrou em várias igrejas. Isso só foi possível porque ele teve acesso a ao mínimo da educação necessária. Graças a Deus, ele aprendeu a ler, a escrever e aprendeu sobre a palavra de Deus. É a mesma coisa que nós vamos fazer com essa multidão de crianças. Por isso, eu conto com a sua ajuda. O nosso Pix é o nosso CNPJ, que é o 44522 344 000136. Também tem a chave Pix celular 16 99779 5404, que também é o nosso WhatsApp. O PayPal e outras informações como conta bancária você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. A Bíblia diz em Provérbios 19:17 que quem dá aos pobres empresta a Deus, a qual virá pagar com juros largamente vantajosos. Então, para que esse texto se cumpra na vida dos meus irmãos, nós precisamos estender as mãos aos pobres e aos necessitados. Temos projetos também nos ribeirinhos da Amazônia aqui no Brasil e no interior de São Paulo, mas o foco nesse momento é em Amatanda, pois a necessidade lá realmente é muito grande. O teu R$1, ele fará toda a diferença. Os seus R$10, R$5, fará toda a diferença. Amém? Glória a Deus. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Deixa eu orar agora por todos vocês agora. E com certeza, Deus estará escrevendo o nome desses que estão aceitando Jesus no livro da vida e de hoje em diante, procure obedecer a palavra de Deus. Perfeito, não existe ninguém aqui na terra, mas existe pessoas se esforçando para melhorar dia após dia na presença de Deus. Procure esse melhoramento dia após dia, que é esse o grande segredo para herdarmos a vida eterna. Amém? Oremos. Altíssimo Deus, abençoe a todos aqueles que estão conosco nesse momento, te aceitando, reconciliando contigo. Escreva o nome desse homem e dessa mulher no livro da vida. Ajude essa pessoa a ser fiel a ti até a morte. Abençoe teus filhos e tuas filhas de uma forma extraordinária. Derrame bênção sobre ele e sobre ela e traga o despertar espiritual para que todos venham permanecer firmes na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, prepara a tua igreja para o dia do arrebatamento, prepara as nossas vidas para o grande dia. Livra-nos do engano, da mentira.
livra-nos das distrações de Satanás que ele tem lançado para destruir a vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos e acoberte no teu sangue, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade, graças a Deus. Ivo, eu vou fazer isso, Ivo, fazer um canal de corte. Eu acredito que muita gente aceitou Jesus, mas acredito que, sei lá, centenas de pessoas aceitaram Jesus aqui. Até agora tem gente aceitando Jesus, glória a Deus. Eu tenho certeza que passou de 100 pessoas aqui, porque a live vai continuar aqui, a gravação vai continuar no ar, e muitas pessoas irão aceitar Jesus, e essa certeza nós teremos. Nós nos encontraremos naquele grande dia, na eternidade. Ó, a pessoa chorando, que bênção, glória a Deus, isso é Deus. Isso é Deus trabalhando, lavando, limpando por dentro. Muitas pessoas ainda aceitando Jesus aí, olha, eu quero Jesus, glória a Deus. Isso, escreva, eu quero Jesus, porque se eu quero Jesus, é a indicação que você está reconciliando com Deus, que você está voltando para os caminhos do eterno, tá? Outra coisa que eu quero pedir, gente, estamos indo para o final do mês, está aqui na linha do tempo fixado aqui, o CNPJ do Pix, e o número da conta, que é na Caixa Econômica Federal, e o PayPal também. Você pode passar na lotérica, lá na agência também, entregar um envelope, e fazer a sua ajuda, a sua oferta, o seu dízimo, para esse projeto que nós temos adotado ali nas Amazônias. Esse projeto já tem um bom tempo que nós temos ajudado com cestas básicas, brinquedos, e nós contamos com a sua colaboração. Nos ajude. Se você puder nos ajudar com uma criança, 2 crianças, o tanto que você puder, glória a Deus. Se você não puder, ajude com metade, ou com R$1, R$2, 5, o valor que você tiver, tá? O importante é você participar dessa fusão, dessa união que nós estamos em prol de beneficiar o nosso semelhante. Não adianta pregar o evangelho para a pessoa que está de barriga vazia, sem ter o que dá para os filhos comerem. Primeiro vamos alimentar fisicamente, para depois apresentar o pão espiritual. É até incoerente entrar em uma casa e falar de Jesus para uma pessoa que não tem o que comer e dizer, não, você está abençoado. Não, não é assim que funciona. Vamos ajudar com o pão físico, com a comida que mata a fome das crianças, do marido, da esposa, e depois vamos pregar o evangelho e anunciar, e essas pessoas de barriga cheia irão ouvir a pregação da verdade do evangelho. Então nos ajude, tá? Nos ajude a pregar o evangelho. Ajudar o semelhante, dar comida, dar uma cesta básica, é uma maneira de pregarmos o evangelho. É uma porta que nós conseguimos abrir para que pessoas venham nos ouvir pregando a verdade. Porque uma coisa é você falar para alguém que está enfrentando dificuldade em alimentação, em ter uma comida. Uma coisa é você pregar para essa pessoa e dar uma paz do Senhor e ir embora. Outra coisa é você primeiro oferecer o alimento e depois pregar o evangelho. A recepção das palavras que vêm da parte de Deus é totalmente diferente aos ouvidos dessas pessoas. Então nos ajude, Deus vai te honrar. R$5 não vai te deixar mais pobre nem mais rico, 10, 20, 50, né? Ou um valor de uma cesta básica não vai te deixar mais pobre, tá? Isso não vai te destruir e nem tirar o teu orçamento. Ao contrário, Deus vai te abençoar e muito, tá? Pode ter certeza disso. Deus abençoe a todos vocês que estão escrevendo aí, que vai nos ajudar, tá? Você que vai ajudar, escreva aí na linha do tempo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e isso nos deixa mais alegre, né? Mais tranquilos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, meus irmãos. Deixa eu mostrar aqui as crianças na África Pela também. vida de todos os irmãos do Ministério. Olha, como é que nós vamos pregar para essas crianças com fome? Como é que nós vamos pregar para essas crianças com fome? Então primeiro nós damos o alimento, depois nós prega para Que a elas. igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé! Ministério Povo da Fé! Deus abençoe! Pastor Giovanni! E todos os irmãos! Tá aí. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos que fizeram no superchat. Jucineia Campos, Guilherme, a Lisa, a Vânia se tornou membro do canal. Deus abençoe
poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Estende as tuas mãos, tá? Olha lá, a irmã Maria disse que vai nos ajudar. Glória a Deus, que bênção. Bastante pessoas aqui manifestando seu apoio. Glória a Deus, que bênção. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a perfeita paz. Hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. E você que recebe, diga amém e diga graças a Deus. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo que vai nos ajudar. E agora eu quero fazer um último pedido. Mas o pastor pede. Você vai receber um link agora, gente. Antes de sair, passa no canal, ajuda o pastor aqui, tá bom? Eu me desdobro o máximo que eu posso aqui, fazendo estudos, e aprendendo mais, e pedindo a Deus a orientação, a Deus dar a revelação também do texto, e aí aquela fusão. E isso leva tempo, não é 10 minutos, nem 20 minutos, não, são horas antes de a gente abrir uma live. Então você que está, obrigado irmão Marcos Vinícius, está dizendo que vai ajudar. Então você que está no canal maior, vamos agora lá para o canal Povo da Fé Oficial. Qual a diferença, pastor? O canal Povo da Fé só está Povo da Fé. O canal novo é Povo da Fé Oficial. É esse aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês. De repente você não consegue pelo link, é só clicar, procurar aí no YouTube, ó. Povo da Fé Oficial, tô com esse tupete bonito aqui, ó. E aí você clica aí e você me ajuda, tá? Se inscreve no canal, ó, tá? Me ajuda aí, em nome de Jesus. E você que aceitou Jesus, é de Ribeirão Preto, tem um célula aqui toda segunda-feira. Pastor, eu não sou de Ribeirão Preto, mas sou da região. Me chama no WhatsApp. Pastor, qual que é o WhatsApp? É esse aqui que está na tela. Me chama, fala, pastor, eu sou daqui da região, quero ir cooperar aí, quero congregar aí. Venha, de segunda-feira nós estamos aqui. E você que é de longe, procura uma igreja para você congregar, tá bom? Pastor, para te ajudar na fé e para te animar, porque a igreja é isso. A gente se reúne como igreja para um animar o outro, tá? Beleza? Mas não se desinscreve do canal grande não, porque a qualquer momento ele pode voltar, né? A gente não sabe trabalhar de Deus. Se ele voltar, amém. Se ele não voltar, gente, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Beijo. Amo vocês. E é de coração, tá? É de coração que eu digo isso. Eu amo vocês. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado, juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé!